Opa, que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva e curta o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje! A apatia. O tipo de reação que acabamos de caracterizar começa a se alterar depois de poucos dias. Após o primeiro estágio de choque, o prisioneiro passa para o segundo estágio, a fase de relativa apatia. A pessoa aos poucos vai morrendo interiormente. Afora as diversas reações emotivas acima descritas, o prisioneiro recém-internado ainda experimenta durante o primeiro período de sua estada no campo outras sensações extremamente torturantes que passam a mortificá-lo. Surge, sobretudo, indizível saudade de seus familiares, uma saudade tão ardente que só resta uma sensação, a de se consumir. Além disso, há o nojo de toda a fealdade que o cerca, interior e exterior. Como a maioria de seus companheiros, o prisioneiro está vestido em farrapos tais que a seu lado um espantalho teria ares de elegância. Entre as barracas no campo de concentração há somente um lodaçal. E quanto mais se trabalha em sua eliminação, tanto mais se entra em contato com a lama. É justamente o recém-internado que costuma ser destacado para grupos de trabalho nos quais terá que se ocupar com a limpeza de latrinas, eliminação de excrementos, etc. Quando estes são transportados sobre terreno acidentado, geralmente não escapamos de levar uns respingos do líquido abjeto. Qualquer gesto que revele uma tentativa de limpar o rosto, com certeza provocará uma bordoada do capo que se irrita com a excessiva sensibilidade do trabalhador. A mortificação dos sentimentos normais continua avançando. No começo, o prisioneiro desvia o olhar ao ser convocado, por exemplo, para assistir ao exercício coletivo de algum grupo. Por enquanto, ele não consegue suportar a cena de pessoas sendo sadicamente torturadas, vendo companheiros subindo e baixando horas a fio na sujeira, ao ritmo ditado a porrete. Passado alguns dias ou semanas, contudo, ele já reage de forma diferente. De manhã cedo, ainda no escuro, está com o grupo de trabalho pronto para sair marchando numa das ruas do campo, frente ao portão de entrada. Ouve gritos, olha e observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão. E isto várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê? Porque está ardendo em febre, mas só pôde pedir que controlassem a sua temperatura à noite, fora do tempo hábil para dar baixa no ambulatório. Agora ele é punido pela vã tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo. O recluso observador, em pleno segundo estágio de suas reações psíquicas, não tenta ignorar a cena. Indiferente e já insensível, pode ficar observando sem se perturbar. Outra, quando ele mesmo à noite fica se espremendo no ambulatório na esperança de receber 2 dias de repouso por causa de suas lesões ou de seu edema, ou por causa de sua febre, de sorte que não necessita sair para o trabalho durante esses 2 dias, não se deixa perturbar ao ver um menino de uns 11, 12 anos para o qual não mais havia calçados no campo e que por isso fora obrigado a ficar por horas a fios de pés descalços na neve,
prestando serviços externos durante o dia. Os dedos dos pés do menino estão crestados de frio e o médico do ambulatório arranca com a pinça os tocos necróticos e enegrecidos de suas articulações. O nojo, o horror, o compadecimento, a revolta, tudo isso, nosso observador já não pode sentir nesse momento. Padecentes moribundos e mortos constituem uma cena tão corriqueira depois de algumas semanas num campo de concentração que não consegue sensibilizá-lo mais. Por certo tempo, estive deitado num barracão em que estavam aquartelados os que sofriam de tifo enxantemático, em meio a pacientes com febre alta e em pleno delírio, muitos deles às portas da morte, mas mais uma acaba de morrer, que acontece pela enésima vez, sem despertar um mínimo de reação ao sentimento. Fica observando como um companheiro, depois do outro, se aproxima do cadáver ainda quente e lhe surrupia o resto de batatas encardidas do almoço. Outro verifica que os sapatos de madeira do cadáver ainda estão um pouco melhores que os teus próprios. Um terceiro tira o manto do morto. Outro, afinal, ainda fica contente por surrupiar um barbante. Imagine. Fico olhando apático. Finalmente dou-me um empurrão e me animo a convencer o enfermeiro a levar o corpo para fora do barracão, um galpão de chão batido. Quando ele resolve fazê-lo, pega o cadáver pelas pernas, falo rodar em direção ao estreito corredor entre as duas fileiras de tábuas à esquerda e à direita, sobre as quais estão deitados os 50 enfermos acometidos da febre, para não arrastá-lo pelo chão acidentado até chegar à porta do barracão. Dali, sobre 2 degraus para fora, em direção ao ar livre, o que já é um problema para nós, debilitados pela fome crônica, sem auxílio das mãos, sem nos puxarmos para cima, segurando nos postes, todos nós que já estamos há meses no campo, há muito não conseguimos mais levantar o próprio peso do corpo, somente com a força das pernas. Para vencer esses 2 degraus de 20 centímetros, agora o homem chega ali com o cadáver. Com muito esforço, ele se alça primeiro e depois o morto. Primeiro as pernas, depois o tronco e finalmente o crânio, que dá lúgubres pancadas nos degraus. Logo em seguida é trazido o barril com a sopa, que é distribuída e avidamente sorvida. O meu lugar fica em frente à porta, do outro lado da barraca, próximo da única janelinha, um pouco acima do solo. Minhas mãos geladas se aconchegam à vasilha quente da sopa. Eu sorvo seu conteúdo sofregamente. Por acaso dou uma espiada para fora da janela. Lá está o cadáver recém-tirado do barracão, a fitar a janela de olhos esbugalhados. Há apenas 2 horas eu estava conversando com esse companheiro. Continuo tomando a sopa. Se eu não tivesse ficado espantado com a minha própria insensibilidade, de certa forma, por curiosidade profissional, esta experiência nem se teria fixado em minha memória de tão pouco sentimento que o fato todo me despertou. O que dói? A apatia e a insensibilidade emocional, o desleixo interior e a indiferença, tudo isso características do que designamos da segunda fase dentro das reações anímicas do recluso no campo de concentração. Muito cedo também tornam a vítima insensível aos espancamentos diários e em que se cada hora. Essa ausência de sensibilidade constitui uma couraça sumamente necessária, da qual se reveste em tempo a alma dos prisioneiros. No campo,
se é espancado pelas razões mais insignificantes ou mesmo sem razão alguma. Por exemplo, no local da obra está sendo distribuída a merenda. Colocamo-nos em fila. Aquele que se encontra atrás de mim deve ter se colocado talvez um palmo fora do alinhamento, o que não deve ter agradado ao guarda SS, talvez por um capricho de simetria ótica, embora do ponto de vista disciplinar isso fosse completamente irrelevante e supérfluo, afinal de contas estávamos num terreno acidentado e ainda não nivelado. Eu, porém, não podia ter a menor ideia do que ocorria atrás de mim na fila, nem do que se passava na mente do guarda. De repente senti 2 violentos golpes na cabeça. Só então me dei conta de que o guarda estava parado a meu lado e tinha usado o cacete. A dor física causada por golpes não é mais importante, por sinal, não só para nós, prisioneiros adultos, mas também para as crianças que recebem castigo físico. A dor psicológica, a revolta pela injustiça ante a falta de qualquer razão é o que mais dói numa hora dessas. Assim, é compreensível que um golpe que nem chega a acertar, eventualmente pode doer até muito mais. Exemplo, certa vez, estive trabalhando numa estrada de ferro em plena tempestade de neve. A tempestade seria razão suficiente para interromper o trabalho. E para não sentir muito frio, aplico todo o ímpeto de entupir com pedras os espaços debaixo dos trilhos. Paro por um momento a fim de tomar fôlego e me apoio na ferramenta. Por infelicidade, no mesmo instante, o guarda se vira em minha direção e pensa naturalmente que estou vadiando. O que me dói agora, apesar de tudo e a despeito da insensibilidade crescente, não é a perspectiva de alguma carraspana ou bordoada, e sim o fato de que para aquele guarda essa figura decrépita e esfarrapada, que só de longe lembra vagamente um ser humano, não merece sequer uma repreensão. Ao invés, ele não faz mais do que levantar uma pedra do chão e, como se estivesse brincando, atira-a em minha direção. Desse jeito foi o que senti. Chama-se a atenção de um bicho qualquer. Assim se adverte o animal doméstico ao seu dever, o animal com que se tem uma relação tão superficial que nem se chega a castigá-lo. O escárnio faz a música. O que mais dói ao se ser golpeado é o escárnio. Estamos carregando dormentes longos e pesados sobre os trilhos cobertos de gelo. Se qualquer um de nós cair, há enorme perigo não só para o infeliz, mas também para os companheiros que junto com ele carregam o dormente. Um colega e velho amigo meu de nascença, teve uma luxação nas costas. Ele se considera feliz por ainda conseguir trabalhar, uma vez que para pessoas com defeito físico como ele, cada seleção significa morte certa na câmara de gás. Agora ele vai mancando ao longo dos trilhos, carregando um dormente excepcionalmente pesado. A poucos passos do lugar onde esses são empilhados, vejo que ele quase perde o equilíbrio, com perigo de cair e derrubar os outros consigo. Como ainda não tem um dormente para carregar, vou automaticamente em seu socorro para apoiá-lo e ajudá-lo a carregar. Eis que já desce o cacetete sobre minhas costas. Com uma gritaria louca sou repreendido, mandado de volta, mas poucos minutos antes o mesmo supervisor acabava de me dizer em tom de deboche que nós, velhacos, não tínhamos espírito de camaradagem. De outra feita, a uma temperatura de 20 graus negativos, começamos a picar a camada superior do chão que estava completamente congelada em plena floresta para assentar tubos de canalização de água. Na época eu já estava bastante enfraquecido fisicamente. Chega o capataz, bochechudo e de faces rosadas. Seu rosto lembra uma perfeita cabeça de leitão.
Noto que está usando luvas que fazem muito bem naquele frio, enquanto nós temos que trabalhar sem elas. Além disso, traja um casaco de couro forrado de peles. Ele me fixa por algum tempo calado. Tenho um mau presságio, pois à minha frente se vê um monte de terra que permite controlar perfeitamente o quanto já produzi. Então ele começa: seu vagabundo, estou de olho em você o tempo todo. Ainda vou ensiná-lo a trabalhar, mesmo que você tenha que arrancar a terra a dentes. Olha que faço você esticar as canelas aqui mesmo. Em 2 dias acabo com você. Logo se vê que em toda a sua vida nunca trabalhou. Afinal, o que você foi antes de vir aqui, seu porcalhão? Comerciante, hein? Para mim, tanto faz. Tenho que levar a sério sua ameaça e acabar comigo em pouco tempo. Fico parado de pé e o fito com firmeza nos olhos. Eu era médico especialista. O quê? Médico? Você aliviava o bolso das pessoas? Isto sim. Senhor capataz, por casualidade, meu trabalho principal era feito de graça em ambulatório para pobres. Isso foi demais. Ele se atira em cima de mim, me derruba no chão e berra feito um louco. Não lembro mais o que, mas tive sorte. Um capo do meu grupo de trabalho se mostrava muito reconhecido para comigo. Passei a ser seu protegido desde quando lhe dera atenção ao me contar seus casos amorosos e conflitos matrimoniais durante a marcha de várias horas rumo ao local da obra. Filo com visível compreensão profissional e impressionei-o com uma diagnose caracterológica sobre a sua pessoa e alguns conselhos psicoterapêuticos. Desde então ele me era muito grato. Já fazia vários dias que sua gratidão me era de grande valia. Isso porque mantinha um lugar reservado para mim ao seu lado na primeira fileira de 5 da nossa coluna de trabalho, que perfazia geralmente 280 indivíduos. Para mim, foi de um valor enorme. Imagine-se a situação. De manhã cedo, ainda no escuro, entramos em forma. Todos têm medo de chegar muito tarde, pois terão que se postar nas últimas fileiras. Acontece que, em caso de se precisar, homens para outro comando de trabalho, desagradável e impróprio, chega o chefe do campo, momento temido este, para buscar o número necessário de prisioneiros precisamente das últimas fileiras. Esses, então, têm que sair andando rumo a um comando de trabalho estranho e ao qual ninguém está habituado, sendo por isso muito temido por várias razões. Mas às vezes também acontece que o chefe do campo, no intuito de pegar os espertos, pega justamente as primeiras fileiras de 5 homens. Qualquer súplica ou protesto é silenciado com alguns pontapés certeiros e as vítimas da sua escolha são tocadas aos berros e empurrões. Isso, porém, jamais poderia acontecer-me enquanto durassem as confidências do meu capo. Eu tinha meu lugar de honra reservado e garantido a seu lado, e havia mais um detalhe. Como era o caso com quase todos os internados no campo, nesta época eu já sofria de graves edemas provocados pela fome. Minhas pernas estavam tão inchadas e a pele tão tensa que já não conseguia dobrar direito os joelhos. Para enfiar os pés inchados nos sapatos, eu precisava deixá-los abertos. E mesmo que tivesse meias, não poderia calçá-las. Tinha sempre os pés molhados e os sapatos recheados de neve. A consequência foi que logo fiquei com os pés crestados e feridos. Literalmente todo e qualquer passo que desse significava um pequeno martírio. Além disso, ao marchar sobre os campos cobertos de neve, ia-se acumulando gelo no calçado defeituoso. Repetidamente acontecia que um companheiro caía, fazendo com que os que vinham atrás também caíssem sobre ele.
Nesse caso, aquela parte da coluna tinha que parar e esta se dividia, mas não por muito tempo, pois imediatamente um dos guardas da escolta vinha correndo e choviam coronhadas sobre os companheiros para que se levantassem logo. Quanto mais à frente a gente estivesse na coluna, menos efeitos teriam sobre as respectivas fileiras essas repetidas perturbações, e por isso, tanto menos se teria que ficar parado para então alcançar outros na corrida, a despeito dos pés doloridos. Por isso me dava por satisfeito, porque podia, como médico e psiquiatra, honorários do Sr. Capo, marchar ao lado dele na primeiríssima fileira e, por conseguinte, em ritmo uniforme. Isto para não falar de emolumentos adicionais, quando da distribuição da sopa do meio-dia, enquanto ainda havia sopa, o capo, ao chegar a minha vez, mergulhava a concha mais funda no barril para apanhar algumas ervilhas. Naquela ocasião, portanto, este capo, um ex-oficial, teve a coragem de segredar ao irritado capataz que ele me conhecia como bom trabalhador. Pouco adiantou, porém, mesmo assim, mais uma vez escapei com vida. No dia seguinte, o capo me contrabandeou para outro comando de trabalho. Com este episódio relativamente trivial à primeira vista, eu quis apenas mostrar que mesmo aquele que já perdeu a sensibilidade emocional ainda chega a ser tomado de revolta, não por brutalidade externa ou qualquer dor física, mas pelo escárnio que vem com tudo isso. Naquela ocasião, o sangue me subiu violentamente à cabeça ao ouvir a desfaçatez de um indivíduo que não tinha a menor ideia da minha vida anterior. Um indivíduo, devo reconhecer que essa observação posterior, perante os companheiros que me rodeavam, me aliviou de certa forma, embora pareça infantil. Tão ordinário, de aspecto tão brutal, que a enfermeira do hospital em que eu trabalhava não teria deixado entrar nem na sala de espera. Entretanto, também havia capatazes que tinham pena de nós e faziam o possível para amenizar a nossa situação, ao menos no local da obra. É verdade que também eles frequentemente nos lançavam no rosto que um trabalhador normal em menos tempo renderia muito mais do que nós. Entretanto, aceitavam nessa réplica de que um trabalhador normal não se sustenta com 300 gramas de pão e 1 litro de sopa rala por dia. Teoricamente, na prática era menos ainda. De que um trabalhador normal não está submetido à mesma pressão psicológica que nós, que nada ficávamos sabendo dos nossos familiares, igualmente levados para campos de concentração ou logo executados em câmaras de gás, que um trabalhador normal não se encontra sob constante ameaça de morte diariamente a qualquer momento, etc, etc. Certa vez, dei-me até o luxo de fazer a seguinte observação frente a um capataz de boa índole. Se o senhor aprender comigo a fazer punções cerebrais, em poucas semanas, como eu estou aprendendo a trabalhar com terra com o senhor, então gozará de todo o meu respeito, ao que ele sorriu. A apatia, como principal sintoma da segunda fase, é um mecanismo necessário de autoproteção da psique. Reduz-se à percepção da realidade. Toda a atenção e, portanto, também os sentimentos se concentram em torno de um único objetivo: pura e simplesmente salvar a vida, a própria e a do outro. Assim se podia ouvir repetidamente os companheiros dizerem, quando voltavam do local de trabalho ao campo à noitinha, numa exclamação bem típica: então passou mais um dia. Os sonhos dos prisioneiros. Compreende-se perfeitamente que naquela situação psicológica sem saída e sob a pressão da necessidade de se concentrar na preservação imediata da vida, toda a vida anímica aparece baixar a um nível primitivo. Por isso, colegas de orientação psicanalítica entre os companheiros costumavam falar de uma regressão
da pessoa no campo de concentração, de um retraimento, de uma forma mais primitiva da vida anímica. Essa primitividade dos desejos e anseios se revela nos sonhos típicos dos reclusos. Qual é o sonho mais frequente da pessoa internada no campo? Ela sonha com pão, com tortas, cigarros e com uma banheira cheia de água quente. A não satisfação das respectivas necessidades mais primitivas falo experimentar a satisfação das mesmas em sonhos primitivos. Outra coisa é o efeito desse sonho sobre quem sonha. No momento em que desperta para a realidade do campo de concentração e sente o terrível contraste entre a ilusão do sonho e a realidade do campo. Jamais vou esquecer certa noite em que fui acordado pelo companheiro que dormia ao meu lado a gemer e revolver-se, evidentemente sob o efeito de algum pesadelo horrível. Quero observar de antemão que, pessoalmente, sempre tive penas de pessoas torturadas por angustiosos pesadelos ou fantasias. Por isso, eu já estava prestes a acordar o pobre companheiro atormentado pelo pesadelo. Nesse instante, assustei-me do meu propósito e retirei a minha mão que já ia despertar o companheiro do seu sonho, pois naquele momento me conscientizei com muita nitidez de que nem mesmo o sonho mais terrível poderia ser tão ruim como a realidade que nos cercava ali no campo. E eu estava prestes a chamar alguém de volta para a experiência desperta e consciente desta realidade. Fome. Face ao estado de extrema subnutrição em que se encontravam os prisioneiros, é compreensível que, entre os instintos primitivos que representam a regressão da vida psicológica no campo, o instinto de alimentação ocupasse o lugar principal. Observemos os prisioneiros de um modo geral quando estão juntos no lugar de trabalho, no momento em que não estão sendo tão rigorosamente vigiados. A primeira coisa de que começam a falar é comida. Imediatamente começará por perguntar ao colega que trabalha ao seu lado no valo qual o seu prato favorito. Começam a trocar receitas e compor menus para o dia em que pretendem convidar-se mutuamente para um reencontro, futuramente depois de libertos e de volta em casa. Esse assunto os fascina tanto que não conseguem largá-lo antes do convencionado sinal de aviso, geralmente dissimulado pela menção de um número, por exemplo, alertando os que estão no valo da chegada do guarda. Eu, pessoalmente, sempre tive minhas reservas com relação a essa conversa constante, quase obsessiva, sobre comida. No campo, costumava-se chamá-la de onanismo estomacal. Não se deve provocar o organismo com essas imagens de iguarias muito intensas e carregadas de sentimento, quando ele já conseguiu, em termos, adaptar-se de alguma maneira às reduzidíssimas rações e quantidades de calorias. O alívio psíquico é produzido por ilusões que certamente podem ser perigosas na área fisiológica. Nos últimos tempos, a alimentação diária consistia numa sopa bastante aguada distribuída uma vez durante o dia e na minúscula ração de pão já mencionada. Além disso, havia o assim chamado extra, que podiam ser 20 gramas de margarina ou uma rodela de linguiça de má qualidade, ou um pedacinho de queijo ou mel artificial, ou uma colher de marmelada rala, etc., alternando a cada dia. Em termos de calorias, essa alimentação era absolutamente insuficiente, ainda mais considerando o pesado trabalho físico, a exposição a temperaturas abaixo de zero, com agasalho extremamente precário. Pior ainda era a situação dos doentes que estavam sendo poupados, que podiam ficar deitados na barraca e não precisavam deixar o campo
para o trabalho externo. Uma vez consumidos os últimos vestígios de gordura no tecido subcutâneo, ficávamos parecendo esqueletos vestidos de pele, dos quais pendiam alguns trapos. Dali para frente podíamos observar como o corpo passava a devorar-se a si mesmo. O organismo consumia sua própria proteína, a musculatura ia definhando. Agora o corpo também não apresentava mais resistência. Morria um atrás do outro na comunidade formada por nosso barracão. Cada qual podia calcular com bastante precisão quem seria o próximo e quando seria a sua próxima vez, a sua própria vez. Afinal, o grande número de casos observados já permitia conhecer bem os sintomas, baseados nos quais se podia prever, com uma boa margem de segurança, o tempo de vida que ainda restava para alguém. Este não vai muito longe, ou este vai ser o próximo. Era o que segredávamos um ao outro à noite, quando matávamos os piolhos antes de nos deitar. Víamos o nosso corpo nu e cada qual ficava pensando consigo mesmo. Na realidade, esse corpo aí, o meu corpo, já não passa de um cadáver. O que éramos ainda? Uma partícula de uma grande massa de carne humana, uma massa cercada de arame farpado, comprimida em algumas cabanas de chão batido, uma massa da qual diariamente apodrecia um certo percentual por ter ficado sem vida. Falamos antes da natureza obsessiva de pensamento sobre comida ou sobre certos pratos favoritos, pensamentos que se impõem ao prisioneiro assim que ele dispõe de um pouco de tempo ou espaço em seu consciente. Por isso é de entender que justamente os melhores entre nós esperassem ansiosamente pelo tempo em que pudessem alimentar-se de modo mais ou menos normal novamente, não por amor aos pratos saborosos, mas para que finalmente acabasse aquela situação indigna de não conseguir mais pensar em outra coisa senão comer. Quem não passou por isto ainda dificilmente poderá imaginar o desgaste interior causado pelos conflitos íntimos que se desenrolam na pessoa do faminto. Não é fácil imaginar o que significa estar no valo, empunhando a picareta e ficar sempre atento à espera da sirene, indicar 9h30 ou 10 horas, ou da pausa de meia hora ao meio-dia, com a distribuição da merenda, perguntando repetidamente as horas ao capataz ou mesmo às passantes civis, caso não fossem pessoas intratáveis. Apalpávamos carinhosamente um pequeno pedaço de pão no bolso da capa, com os dedos desprovidos de luvas e entorpecidos de frio. Quebrávamos um pedacinho que levávamos à boca para então, num último esforço da vontade, fazê-lo voltar ao bolso. É que nesta manhã havíamos jurado aguentar até o meio-dia. Nosso tempo era tomado por intermináveis discussões sobre a conveniência ou não de se comer aos poucos, ao longo do dia, a minguada ração de pão que nos últimos tempos era distribuída apenas uma vez. Havia dois grandes partidos. Uns eram a favor de se comer tudo de uma vez, assim que recebido. Isso teria duas vantagens. Deste modo, matava-se o pior da fome ao menos uma vez por dia, se bem que por pouco tempo e em segundo lugar, eliminava-se a possibilidade de roubo ou perda da ração por descuido. O partido contrário, por sua vez, dispunha de outros argumentos. No que tange a mim, acabei me convertendo a esse segundo grupo. Tinha para isso as minhas razões pessoais. Durante as 24 horas diárias no campo de concentração, o momento mais terrível era o despertar. Os 3 apitos estridentes que davam a ordem de levantar nos arrancavam sem dó nem piedade do sono da exaustão e de ansiosos sonhos, ainda em plena madrugada. Chegava o momento de enfrentar a luta com os sapatos molhados, nos quais mal e mal se conseguia enfiar os pés feridos e inchados pelo edema de fome. Nos primeiros minutos de vida acordada, começavam as lamúrias e as imprecações,
contra objetos como, por exemplo, os arames usados para substituir os cadarços, mas que de vez em quando acabavam quebrando. Até se ouvia companheiros de muita fibra chorarem como crianças porque doravante tinham que sair descalços rumo ao local de convocação, carregando nas mãos os sapatos demasiadamente apertados por causa da umidade. Nesses minutos terríveis eu tinha um mísero consolo: tirar do bolso um pedacinho de pão guardado da noite anterior e mastigá-lo todinho, entregue a esse prazer. Sexualidade. A subnutrição faz com que os instintos que tomam conta do recluso na segunda fase de sua adaptação interior à vida do campo de concentração elevem para o primeiro plano de consciência o impulso de alimentação. Provavelmente é também o estado de subnutrição que explica o fato de o instinto sexual, de modo geral, não se manifestar. Afora o efeito de choque inicial, somente assim é possível compreender aquilo que surpreende o psicólogo nesse aquartelamento maciço de homens. Em contraste com a vida em outros alojamentos em massa, quartéis e similares, não ocorre aqui qualquer depravação sexual. E mesmo os sonhos dos prisioneiros quase nunca apresentam conteúdo sexual, ao passo que as tendências inibidas em sentido psicanalítico, ou seja, toda a ânsia de amor do prisioneiro, bem como outros sentimentos, de forma alguma deixam de aparecer em sonhos. A ausência de sentimentos. Na grande maioria dos prisioneiros, a preponderância dos instintos primitivos e a peremptória necessidade de se concentrar sobre a pura e simples preservação da vida, constantemente ameaçada, suscitam uma depreciação radical de tudo aquilo que não serve a este interesse exclusivo. Assim se explica a ausência absoluta de sentimentos por parte do prisioneiro quando avalia os acontecimentos. Quando inexperiente, tomei consciência desta frieza de forma drástica, ao ser transferido de Auschwitz para um campo filial em Dachau, na Baviera. O trem que transportava cerca de 2.000 prisioneiros passava por Viena. Cruzamos uma estação vienense depois da meia-noite. O percurso seguinte passava de frente ao beco em que está a casa onde nasci e na qual vivi décadas inteiras da minha vida, até o momento em que fui deportado. Éramos cerca de 50 homens num pequeno vagão de prisioneiros que tinha 2 pequenas aberturas com grades. Apenas alguns de nós podiam sentar-se no chão, enquanto os demais eram forçados a ficar de pé horas a fio. Esses geralmente se apinhavam junto às aberturas. Eu também era um deles. Aquilo que pude entrever da minha cidade natal por entre as cabeças à minha frente e através das grades, pondo-me nas pontas dos pés, tinha para mim um aspecto fantasmagórico ao extremo. Todos nos sentíamos mais mortos que vivos. Supunhamos que o transporte se dirigisse a Maltsaun. Por isso achávamos que não viveríamos mais que 1 ou 2 semanas em média. Enxergava as ruas, praças e casas da minha infância, da minha terra natal. Era um sentimento bem nítido, como se eu já tivesse morrido, como um morto olhando do além, um fantasma, a contemplar essa cidade de aspecto fantasmagórico. O trem parte da estação depois de longas horas de espera. Agora vem o beco, o meu beco. Começo a implorar como um mendigo. Os que estão à minha frente são jovens, embora já tenham atrás de si muitos anos de campo de concentração. Razão porque uma viagem como aquela representa para eles uma rica safra de novas impressões e experiências, de modo que ficam espiando com muita curiosidade pela abertura. Peço-lhes que me deixem passar à frente só por um momento. Procuro mostrar o que representa para mim olhar para fora naquele instante. Meio bruscos, meio indignados, com deboche e desprezo na voz, eles rejeitam meu pedido, que é quitado com a observação:
Tantos anos você viveu ali? Bom, então já viu o suficiente. Política e religião. A falta de sentimentos do prisioneiro de muitos anos no campo de concentração é precisamente um dos reflexos da desvalorização de tudo aquilo que não serve ao interesse mais primitivo da preservação da vida. Tudo mais necessariamente parece um evidente luxo aos olhos do prisioneiro. Isto dá origem a um retraimento ante todas as questões intelectuais e culturais de todos os interesses mais elevados. De um modo geral, prevalece uma espécie de hibernação cultural. A parte deste fenômeno, mais ou menos geral, existem apenas duas áreas de interesse. Em primeiro lugar, a política, o que não é de surpreender, e, em segundo, a religião, o que não deixa de ser notável. No campo de concentração, todos discutem política quase sem parar, mesmo que se trate apenas de ouvir sequiosamente os boatos infiltrados e passá-los adiante sobre a situação militar do momento, etc. Como, porém, a maioria deles se contradizem, havendo uma rápida sucessão de boatos incoerentes entre si, eles representam mais uma contribuição para a desgastante guerra de nervos que se processa nas almas dos prisioneiros. Com frequência, cada vez maior eram desfeitas as esperanças de um breve final de guerra, despertadas pela maioria dos boatos otimistas. Alguns acabavam caindo em desespero definitivo. Justamente os otimistas incuráveis entre nós eram os que mais nos enervavam. O interesse religioso dos prisioneiros, na medida em que surgia, era o mais ardente que se possa imaginar. Não era sem um certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam pela vitalidade e profundidade do sentimento religioso. Os mais impressionantes nesse sentido devem ter sido as reações aos cultos improvisados no canto de algum barracão ou num vagão de gado escuro e fechado, no qual éramos trazidos de volta após o trabalho em uma obra mais distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. O tifo exantemático que atacou, como se sabe, quase todos os reclusos no inverno e na primavera de 1945, acarretou grande mortandade entre os doentes extenuados que faziam trabalho forçado até não poder mais. Pessimamente alojados, geralmente sem receber qualquer assistência médica. Alguns dos sintomas desta doença eram muitíssimo desagradáveis, uma repugnância quase que insuperável por qualquer bocado de comida, o que representava uma ameaça adicional para a vida, e ainda os terríveis delírios. Para escapar deles, fiz o mesmo que muitos outros. Procurei manter-me acordado a maior parte da noite. Por horas a fio, eu fazia discursos mentalmente. Por fim, passei a reconstruir com rabiscos estenográficos em minúsculos pedaços de papel aquele manuscrito que tive que jogar fora antes da desinfecção em Auschwitz. O caso mais angustiante de delírio, entretanto, foi-me relatado a respeito de um companheiro que, sabendo-se próximo da morte, quis orar, mas não conseguiu articular palavras, transtornado pela febre. Uma sessão espírita. Vez por outra, podia surgir também um debate científico no campo de concentração. Certa vez presenciei algo que, embora me fosse de certa forma afim do ponto de vista profissional, eu jamais conhecera na vida normal uma sessão espírita. O médico, chefe do campo, que teve o palpite de que eu era um psicólogo profissional, convidou-me para uma reunião altamente secreta no pequeno compartimento em que morava na enfermaria. Reuniu-se um pequeno círculo no qual também se achava, em flagrante infração do código, o suboficial de saúde de nosso campo. Um colega estrangeiro começou a conjurar os espíritos numa espécie de reza.
O secretário da enfermaria estava sentado frente a uma folha de papel em branco, devendo segurar um lápis sobre a mesma, sem qualquer intenção consciente de escrever. No curso de 10 minutos, ao fim dos quais a sessão foi interrompida com a alegação de terem falhado os espíritos ou o médium, seu lápis foi traçando muito lentamente algumas linhas sobre o papel, as quais podiam ser claramente decifradas como vae victis. Afiançou-se que o secretário jamais aprendera latim, nem tampouco teria ouvido as palavras vae victis, ai dos vencidos. Se alguém me perguntasse, eu diria que, sem saber, ele já devia ter ouvido essas palavras alguma vez em sua vida, assim como também a respectiva tradução e a nossa situação de então poucos meses antes da nossa libertação, ou seja, no final da guerra, ensejava ao espírito do seu subconsciente, pensar justamente nessas palavras. A fuga para dentro de si. Apesar de todo o primitivismo que toma conta da pessoa no campo de concentração, não só exteriormente, mas em sua vida interior, percebem-se, embora esporadicamente, os indícios de uma expressiva tendência para a vivência do próprio íntimo. Pessoas sensíveis, originalmente habituadas a uma vida intelectual e culturalmente ativa, dependendo das circunstâncias e a despeito de sua delicada sensibilidade emocional, experimentarão uma difícil situação externa no campo de concentração de forma, sem dúvida, dolorosa. Esta, não obstante, ter para elas efeitos menos destrutivos em sua existência espiritual, pois justamente para essas pessoas permanece aberta a possibilidade de se retirar daquele ambiente terrível para se refugiar num domínio de liberdade espiritual e riqueza interior. Essa é a única explicação para o paradoxo de, às vezes, justamente aquelas pessoas de constituição mais delicada conseguirem suportar melhor a vida num campo de concentração do que pessoas de natureza mais robusta. Para tornar esse tipo de experiência mais ou menos compreensível, vejo-me outra vez obrigado a reportar-me a coisas pessoais. Recordo-me de quando saíamos do campo de manhã cedo, marchando rumo à obra, ouve-se uma voz de comando: grupo de trabalho, Wengut, marchar, esquerda, 2, 3, 4, esquerda, 2, 3, 4. Cabo de fila lateral, esquerda, esquerda e esquerda, boinas fora. Estes, os brados que a memória faz ressoar em meus ouvidos. Ao grito de boinas fora, passamos pelo portão do campo. Os refletores estão focados sobre nós. Quem não marchar ereto e bem alinhado na fileira de 5 homens, pode contar com um pontapé, e haverá algo pior para quem, pensando em se resguardar do frio, ousar cobrir de novo as orelhas com a boina antes que a voz de comando o autorize. Prosseguimos na escuridão aos tropeços sobre as pedras e longas poças d'água na zona de acesso ao campo. Os guardas da escolta ficaram berrando e nos espicaçam com a coronha de seus fuzis. Quem tem os pés muito feridos, dê o braço ao seu companheiro ao lado, cujos pés doem um pouco menos. Mal e mal trocamos alguma palavra, o vento gelado, antes de nascer o sol, não o permite. Com a boca escondida atrás da gola da capa, o companheiro que marcha ao meu lado murmura de repente: se nossas esposas nos vissem agora, tomara que estejam passando melhor no campo de concentração em que estão. Espero que não tenham ideia do que estamos passando, e eis que aparece à minha frente a imagem de minha mulher. Quando nada mais resta. Enquanto avançamos aos tropeços, quilômetros a fio, vadeando pela neve ou resvalando no gelo, constantemente nos apoiamos um no outro, erguendo-nos e arrastando-nos mutuamente.
Nenhum de nós pronuncia uma palavra mais, mas sabemos nesse momento que cada um ainda só pensa em sua mulher. Vez por outra, olho para o céu, aonde vão empalidecendo as estrelas, ou para aquela região no horizonte em que assoma a alvorada por detrás de um lúgubre grupo de nuvens. Mas agora meu espírito está tomado daquela figura a qual ele se agarra com uma fantasia incrivelmente viva que eu jamais conhecera antes na vida normal. Converso com minha esposa, ouço-a responder, vejo-a sorrindo, vejo seu olhar como que a exigir e a animar ao mesmo tempo, e tanto faz se é real ou não a sua presença. Seu olhar agora brilha com mais intensidade que o sol que está nascendo. Um pensamento me sacode. É a primeira vez na vida que experimento a verdade daquilo que tantos pensadores ressaltam como a quintessência da sabedoria, por tantos poetas cantada. A verdade que o amor é, de certa forma, o bem último e supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Compreendo agora as coisas últimas e extremas que podem ser expressas em pensamento, poesia, em fé humana, a redenção pelo amor e no amor. Passo a compreender que a pessoa, mesmo que nada mais lhe reste neste mundo, pode tornar-se bem-aventurada, ainda que somente por alguns momentos, entregando-se interiormente à imagem da pessoa amada. Na pior situação exterior que se possa imaginar, numa situação em que a pessoa não pode realizar-se através de alguma conquista, numa situação em que sua conquista pode consistir unicamente num sofrimento reto, num sofrimento de cabeça erguida, nessa situação a pessoa pode realizar-se na contemplação amorosa da imagem espiritual que ela porta dentro de si da pessoa amada. Pela primeira vez na vida, entendo o que quer dizer os anjos são bem-aventurados na perpétua contemplação em amor de uma glória infinita. À minha frente, um companheiro cai por terra, e os que vão atrás dele também caem. Num instante, o guarda está lá e usa seu chicote sobre eles. Por alguns segundos se interrompe minha vida contemplativa, mas num abrir e fechar de olhos, eleva-se novamente minha alma, salva-se mais uma vez do aquém da existência prisioneira para um além que retoma mais uma vez o diálogo com o ente querido. Eu pergunto, ela responde. Ela pergunta, eu respondo. Alto. Chegamos ao local da obra. Cada qual busca sua ferramenta. Cada um pega uma picareta e uma pá. E todos se precipitam para dentro do galpão, completamente às escuras, para arrebanhar uma pá jeitosa ou uma picareta mais firme. Como é? Não vão se apressar, seus cachorros imundos? Dali a pouco estamos no valo, cada um em seu lugar da véspera. A picareta estilhaçada, o chão congelado, soltando até fagulhas, nem mesmo os cérebros ainda degelaram. Os companheiros continuam calados, meu espírito ainda se apega à imagem da pessoa amada. Continuo falando com ela e ela continua comigo. De repente me dou conta, nem sei se minha esposa ainda vive. Naquele momento fico sabendo que o amor pouco tem a ver com a existência física de uma pessoa. Ele está ligado a tal ponto à essência espiritual da pessoa amada, a seu ser assim. Nas palavras dos filósofos, que a sua presença e seu estar aqui comigo podem ser reais sem sua existência física em si e independentemente de seu estar com vida. Eu não sabia, nem poderia ou precisaria saber se a pessoa amada estava viva. Durante todo o período do campo de concentração não se podia escrever nem receber cartas, mas isso naquele momento, de certa forma, não tinha importância. As circunstâncias externas não conseguiam mais interferir no meu amor
na minha lembrança e na contemplação amorosa da imagem espiritual da pessoa amada. Se naquela ocasião tivesse sabido, minha esposa está morta, acho que este conhecimento não teria perturbado meu enlevo interior naquela contemplação amorosa. O diálogo intelectual teria sido intenso e gratificante em igual escala. Naquele momento me apercebo de verdade. Põe-me como selo sobre o teu coração, porque o amor é forte como a morte. Cântico dos Cantos, Cânticos dos Cânticos, 8.6. Meditação no valo. A vida no campo de concentração pode ser transferida para o íntimo naquela pessoa que está disposta para tal. O efeito desta intimização está na fuga do vazio e da desolação, da seca espiritual, da existência atual, para o refúgio no passado. Absorta em si mesma, a fantasia da pessoa sempre volta a reviver experiências passadas, mas o que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida anterior, na lembrança nostálgicas. Elas se apresentam sublimes ao prisioneiro, distanciada da vida real, voltada para o passado. A vida interior recebe um cunho peculiar. O mundo e a vida lá fora estão muito distantes. O espírito tem saudade deles. A gente anda de bonde, chega em casa, abre a porta da frente, o telefone toca, a gente caminha para atender e acende a luz do quarto. São detalhes aparentemente risórios como estes que o prisioneiro gosta de lembrar. A doce recordação desses pormenores o comove até as lágrimas. Esta tendência para a intimização, ao manifestar-se em certos prisioneiros, possibilita a mais viva percepção da arte ou da natureza. A intensidade dessa experiência faz esquecer por completo o mundo que o cerca e todo o horror da situação. Certa vez, no transporte de prisioneiros em Auschwitz para o campo de concentração na Baviera, estávamos outra vez olhando por entre as grades da abertura de um vagão. Quem tivesse visto os nossos semblantes arrebatados a contemplar as montanhas de Salzburgo, cujos picos resplandeciam das cores rubras do sol poente, jamais acreditaria tratar-se de rostos de pessoas que nada mais esperavam da vida. Mesmo assim, ou quem sabe justamente por isso, eles estavam enlevados ante a beleza natural que não viam há anos. E mesmo dentro do campo, alguém chama a atenção do companheiro de trabalho para algum quadro deslumbrante que está ao alcance dos olhos, como certo dia, em plena floresta bávara, onde nos puseram a construir gigantescas fábricas subterrâneas de armamentos. Entre aqueles pinheiros altíssimos, o sol poente resplandece, como na famosa aquarela de Derrer. Outra vez, à noitinha estávamos estendidos no chão de terra do barracão, mortos de cansaço, o prato de sopa na mão, enquanto entrou um companheiro correndo e mandou-nos depressa para a área de chamada da turma. Apesar de toda a nossa fadiga e do frio lá fora, só para não perdermos uma visão magnífica do pôr do sol. Vimos então o ocaso incandescente e tenebroso, com todo o horizonte tomado de nuvens multiformes e em constante transfiguração, de fantásticos perfis e cores sobrenaturais, desde o azul cobalto até o escarlate sangue, contrastando pouco mais abaixo com os desolados barracos cinzentos do campo de concentração e a lamacenta área onde é feita a chamada dos prisioneiros, em cujas poças ainda se refletia o céu incandescente. E alguém exclamou, após alguns minutos de silêncio arrebatado:
O mundo poderia ser tão belo. Monólogo na madrugada. Estás no valo trabalhando. O crepúsculo que te envolve é cor de cinza. O céu acima é cinzento, cinzenta a neve no pálido lusco-fusco. Os trapos dos seus companheiros são cinzentos e também os semblantes deles são cor de cinza. Retomas outra vez o diálogo com o ente querido. Pela milésima vez lança rumo ao sol teu lamento e tua interrogação. Buscas ardentemente uma resposta. Queres saber o sentido do teu sofrimento e de teu sacrifício. O sentido de tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes seu espírito irromper por entre o cinzento que te envolve. E nesta revolta derradeira sentes que teu espírito se alça acima deste mundo desolado e sem sentido. E tuas indagações por um sentido último recebem por fim, em algum lugar, um vitorioso e regozijante sim. Nesse mesmo instante, acende-se ao longe uma luz na janela de uma distante moradia camponesa, postada, feito bastidor à frente do horizonte em meio à cinzenta e desolada madrugada bávara. E a luz resplandece nas trevas. Agora estivestes, ora a fio, picando o chão congelado. Outra vez passou a sentinela e debochou um pouco de ti. E de novo recomeças o diálogo com teu ente querido. Tens cada vez mais o sentimento de que ela está presente. Sentes que ela está ali. Crê poder tocá-la. Parece precisares apenas estender a mão para tomar sua mão. E com grande intensidade te invade o sentimento. Ela está aqui, eis cá aquilo. No mesmo instante, o que é aquilo? Sem que tenhas notado, acaba de pousar um passarinho bem à tua frente, sobre o torrão que recém cavastes, parte fitar atento e sereno. Arte no campo de concentração. Falamos acima de arte. Arte no campo de concentração, será possível isto? Claro, depende do que se chama de arte. Vale dizer que vez por outra havia inclusive teatro improvisado. Desocupava-se provisoriamente um barracão, improvisavam-se alguns bancos de tábuas e elaborava-se um programa. E à noite vêm aqueles que passavam relativamente bem no campo, como por exemplo os capos ou os que trabalhavam no depósito e não precisavam marchar para o trabalho externo. Eles vêm para rir ou chorar um pouco, em todo caso para esquecer. Apresentam-se algumas canções e recitam-se poemas, cantam-se ou apresentam-se cenas cômicas ou mesmo sátiras alusivas à vida no campo de concentração, tudo para ajudar a esquecer. E realmente ajuda a tal ponto que alguns prisioneiros comuns, não privilegiados, vêm para esse teatro mesmo exaustos da labuta do dia e mesmo perdendo, por isso, a distribuição da sopa. Quem fosse privilegiado com uma voz realmente boa era alvo de inveja e não pouca. Durante a meia hora de intervalo do meio-dia, nos primeiros tempos de nosso internamento no campo de concentração, era distribuída uma sopa no próprio local da obra. A sopa era providenciada pela firma construtora que não tinha interesse em investir muito na mesma. Durante esse intervalo, podíamos reunirmos na sala de máquinas ainda em construção. Na entrada, cada um recebia uma concha de sopa rala. Enquanto a sorvíamos sequiosamente, um companheiro subia num tonel e cantava árias italianas. Enquanto para nós isso representava um deleite musical, ele tinha garantida uma ração dupla de sopa, do fundo, ou seja, até com ervilhas. No campo de concentração havia recompensa não somente para a arte, mas também para o aplauso. Embora acabasse não sendo necessário, eu, ao menos, pude contar com a proteção do mais temido chefe em todo o campo, por todos chamado de chefe assassino. Certamente por mais de uma razão.
Por quê? Certa noite tive a incrível honra de ser convidado para aquele mesmo alojamento em que tivera lugar a sessão espírita acima descrita. Mais uma vez, houve primeiro uma conversa informal numa reunião íntima do médico-chefe, prisioneiro ele mesmo. E mais uma vez a presença totalmente ilegal do suboficial de saúde. Entretanto, por acaso, o capo assassino pediram-lhe que apresentasse um de seus poemas, cuja fama já se espalhara por todo o campo. Não se fez de rogado e trouxe uma espécie de diário, passando a recitar alguns trechos de sua arte poética. Ao ouvir um de seus poemas de amor, tive que morder os lábios para não cair em gargalhadas, o que sem dúvida me salvou a vida. Além disso, não poupei aplausos, o que de certo me salvaria a vida caso eu fizesse parte do seu comando de trabalho. Este fora o caso uma única vez e por um só dia, o que para mim já foi mais do que suficiente. Em todo caso, era conveniente o capo assassino ter boa lembrança da gente. Portanto, bati palmas o que pude, mesmo que um dos aspectos menos ridículos do poema de amor do chefe assassino consistisse em que amor constantemente rimava com dor e coração com paixão. De um modo geral, toda a assim chamada atividade artística no campo de concentração naturalmente apresentava muitos aspectos grotescos. Eu diria até que a experiência propriamente dita daquilo que de certa forma está ligado à arte provinha antes do tremendo contraste entre o que era apresentado e o pano de fundo da desolada vida no campo. Jamais esquecerei quando acordei do profundo sono de esgotamento na segunda noite de Auschwitz, despertado por música. O chefe do bloco estava comemorando alguma coisa em seu compartimento bem ao lado da entrada do barracão. Vozes embriagadas berravam canções populares. Repentinamente, silêncio e um violino choravam um tango de tristeza infinita, raramente tocado e ainda não gasto de tanto ouvir. Chorava o violino, dentro de mim algo chorava junto. É que naquele dia alguém fazia 24 anos e este alguém estava deitado em qualquer barracão do campo de Auschwitz, distante apenas algumas centenas ou milhares de metros dali e mesmo assim fora de alcance. Este alguém era minha esposa. Se a pessoa que está de fora já pode surpreender-se com o fato de o campo de concentração permitir algo como a experiência da arte ou da natureza, mais ainda se espantará se eu disser que ali também existia humor. Claro, somente um princípio de humor, e mesmo então apenas por segundos ou minutos. Também o humor constitui uma arma da alma na luta por sua autopreservação. Afinal, é sabido que dificilmente haverá algo na existência humana tão apto como o humor para criar distância e permitir que a pessoa passe por cima da situação, mesmo que somente por alguns segundos. Um amigo e colega com quem trabalhei lado a lado por semanas a fios no local da construção foi por mim adestrado na prática do humor. Propus-lhe o compromisso mútuo de inventarmos ao menos uma piada por dia, mas especialmente uma ocorrência que poderia ter lugar após a nossa libertação e volta para casa. Ele era cirurgião, tendo sido assistente de uma sessão de cirurgia de um hospital. Assim, por exemplo, tentei fazê-lo sorrir certa vez, descrevendo a dificuldade que ele teria, após a volta para casa e para o antigo campo de atividades, em perder os hábitos adquiridos no campo de concentração. Diga-se antemão que o chefe da obra se aproximava do local de nosso trabalho para inspeção. O supervisor procurava acelerar o ritmo com o habitual mexam-se, mexam-se. O que contei a meu companheiro foi o seguinte: quando você estiver novamente na sala de operação, realizando uma demorada cirurgia de estômago, o atendente da sala de operação vai entrar correndo e dizer mexam-se, mexam-se, para avisar que o chefe está chegando.
Muitas vezes os próprios companheiros inventavam esse tipo de situação engraçada no futuro. Assim prediziam, por exemplo, que quando fossem convidados para um jantar em sociedade, poderia suceder que, distraídos quando fosse servida a sopa, pediriam à senhora da casa, assim como pediam ao capo no intervalo do meio-dia, que ela lhes desse sopa bem do fundo para pescar algumas ervilhas ou meia batata. A vontade de humor, a tentativa de enxergar as coisas numa perspectiva engraçada, constitui um truque útil para a arte de viver. A possibilidade de optar por viver a vida como uma arte, mesmo em pleno campo de concentração, é dada pelo fato de a vida ali ser muito rica em contrastes. E efeitos contrastantes, por sua vez, pressupõem certa relatividade de todo sofrimento. Em sentido figurado, se poderia dizer que o sofrimento do ser humano é como algo em estado gasoso. Assim como determinada quantidade de gás preenche um espaço oco, sempre de modo uniforme e integral, não importando as dimensões desse espaço. O sofrimento ocupa toda a alma da pessoa humana. O consciente humano, seja grande ou pequeno este sofrimento. Daí resulta que o tamanho do sofrimento humano é algo bem relativo. Resulta ainda que algo quase insignificante pode proporcionar a maior das alegrias, como foi, por exemplo, na ocasião em que viajávamos de Auschwitz para um dos campos filiais de Dachau, na Baviera. Temíamos que o transporte fosse para Mauthausen. Nossa ansiedade crescia à medida em que o trem se aproximava daquela ponte sobre o Danúbio pela qual, segundo diziam companheiros com anos de experiência em campos de concentração, ele teria que passar assim que se desviasse da linha principal, caso se dirigissem a Mauthausen. Quem ainda não passou por algo semelhante só acreditaria se pudesse ver os prisioneiros no vagão dançar de alegria ao perceberem que o transporte se dirigia apenas para Dachau. E como foi depois, ao chegarmos no campo sucursal em Dachau, tínhamos viajado 2 dias e 3 noites e no chão do apertado vagão cárcere não havia lugar para todos se assentarem. A maioria teve de passar de pé a longa viagem, enquanto alguns poucos podiam acocorar-se por turnos sobre um pouco de palha que estava molhada de urina. Em outras palavras, estávamos completamente esgotados ao chegar. A primeira informação importante, dada por prisioneiros internados há mais tempo lá, dizia que naquele campo relativamente pequeno, o número de prisioneiros nunca passou de 2.500. Não havia forno, isto é, ali não havia nenhum crematório, nem por conseguinte câmara de gás, e isto significava que no caso de alguém ficar muçulmano, não poderia ser levado diretamente para o gás, mas apenas quando se organizasse o transporte de doentes para Auschwitz. Assim, o perigo de morte vindo desta parte, ao menos não era tão direto. A agradável surpresa por nos ter sido dado aquilo que nos desejara nosso chefe de bloco, ele nos recomendara sermos mandados o quanto antes para um campo que não tivesse lareira, como em Auschwitz. Esta agradável surpresa nos encheu de alegria. Ficamos tão bem-humorados a ponto de nos entregar a gracejos e dar risadas a despeito do que nos sobreveio nas horas seguintes. Acontece que nas repetidas contagens dos prisioneiros recém-chegados, com o nosso transporte faltava um. Tivemos que ficar de pé na área de ordem unida, expostos à chuva e ao vento frio, até que fosse achado o homem. Foi encontrado num barracão onde caíra em sono profundo, vencido pelo cansaço. Assim, a demorada formação para a contagem acabou virando uma ordem unida de castigo. Durante a noite inteira e mais uma parte da manhã seguinte, tivemos que ficar de pé na área de ordem unida, encharcados e enregelados,
E isto ainda depois de longa e penosa viagem. Mesmo assim, nosso estado de espírito era a maior das alegrias, pois naquele campo não havia lareira e Auschwitz ficava longe. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente e compartilhe o meu canal. Me ajude a expandir essa corrente de luz. E continue ouvindo no próximo vídeo.